Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa semana juntos, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês um texto tão lindo, iniciando uma nova sessão na leitura do profeta Isaías. Nós vamos ler Isaías, capítulo 40. Vamos refletir sobre uma voz que nos chama para experimentarmos a salvação e a vida abundante de Deus. Essa é uma voz de arrependimento. Como nós podemos, na nossa própria realidade, experimentar esse arrependimento que vai nos voltar para o Senhor, preparar o caminho para Deus cumprir para com a nossa família as suas promessas. Como que nós podemos, através do Espírito Santo, conhecer mais de Deus? O apóstolo Paulo comenta alguns versos de Isaías 40 ao escrever aos 1 Coríntios capítulo 2, e ele fala que nós temos a mente de Cristo. Como nós podemos experimentar essa mentalidade de Jesus para uma vida nova, para conhecermos a cada dia mais e mais de Deus e podermos desfrutar das suas bênçãos. Isaías 40 começa uma nova sessão, nós lemos até aqui dos capítulos 1 ao capítulo 39 do profeta Isaías, as palavras de julgamento para todo rebelde, para todo aquele que se volta contra o propósito do Senhor, e também ele veio trazendo já traços de esperança. A partir de agora, do capítulo 40 em diante, nós não vamos ver menção do nome de Isaías, nós não vamos ver muitas histórias, mas sim as promessas de bênção para aqueles que confiam no Senhor. Há textos tão lindos como esse mesmo de hoje. Isaías 40 tem vários versos conhecidos, nós te convidamos a meditar conosco. Talvez, se você não acompanhou até aqui, começar a partir de hoje, né? Sim, e agora nós vamos ver todo esse plano de salvação, de redenção, de nova vida que Deus tem para nós. Então vamos orar pedindo ao Senhor para dar esse entendimento, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos receber da palavra. E vamos agora, a partir desse momento, com todas essas promessas também, nós já aprendemos um pouco sobre o coração de Deus, sobre a justiça de Deus, e agora vamos receber também, durante esse novo período da leitura de Isaías, essas bênçãos, essa restauração, esse renovo, esse chamar de Deus à restauração nas nossas vidas e famílias. Então vamos orar, pedindo a Deus esse entendimento e para abençoar esse tempo aqui que nós teremos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui ligados conosco. Pai, muito obrigado pelo teu amor que é tão grande sobre nós. Obrigado pelas tuas promessas, Pai, que são sim e amém sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Obrigado pelos teus caminhos, Pai, que são mais elevados do que os nossos. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós colocamos diante de Ti essa nova semana, colocamos diante de Ti, Pai, esse tempo que nós estaremos aqui juntos, fazendo esse devocional, lendo esse texto tão rico, Pai, bonito, cheio de promessas do Senhor, Pai, de Isaías 40. Eu peço, abre o nosso entendimento e fale conosco. Nós precisamos receber de Ti, nós precisamos ser renovados, Pai, e transformados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade e fale conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Isaías, capítulo 40. Que capítulo lindo, tão inspirador. Observe como esse texto nos mostra a soberania de Deus, de seu eterno plano, de dar a todo aquele que confia nele uma vida eterna e abundante, hoje, não apenas no futuro, mas hoje mesmo. Começa dizendo, nesse contexto em que Isaías viveu, cerca de 800 anos antes de Cristo, ele sabia que o povo de Judá estava prestes a ir para o cativeiro na Babilônia. Isso aconteceu quando a Babilônia invadiu a região de Judá e os levou cativos, mas o profeta declara que depois de algum tempo, que nós sabemos foram 70 anos, esse povo de Judá iria voltar para Jerusalém para reconstruir o seu templo, reparar os muros, viver a vida abundante. E isso é uma ilustração, um exemplo do que Deus tem para nós. Apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, nos levarem para dificuldades, Deus vai tratar até mesmo as dificuldades para o nosso próprio bem. E o que Ele tem para o nosso futuro é restauração, como a Rafa disse, é bênção, paz e prosperidade. Amém. Então Isaías começa declarando, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. E observe nesse primeiro verso como há duas pessoas aqui,
o meu povo, que é o povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor e o Deus de vocês. Esse capítulo fala desse relacionamento entre duas pessoas, ou entre Deus como soberano e o seu povo. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Ele anuncia também como esse revelar da glória de Deus não é apenas para o povo de Judá e de Israel, mas para todos os povos. Todos verão a glória de Deus. Isaías vai, da agora em diante, manifestar em vários capítulos, em várias das suas falas, que a salvação é para todos os povos, para todo aquele que crê no Senhor. De novo diz, uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficiente para fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Sim. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? O profeta nos chama a refletir sobre a pessoa de Deus, seus atributos. Como vocês poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, procurar um marceneiro para fazer uma imagem para que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula ou do globo do horizonte da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha.
Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Vou repetir esse verso. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Isaías está nos chamando a refletir sobre a pessoa de Deus, o Eterno e a sua insondável sabedoria. O Salmo 145 também fala isso, que a grandeza de Deus é insondável. E ele usa esse termo, mesmo que Isaías diz que a sua sabedoria é insondável, a grandeza de Deus é insondável. Mas o apóstolo Paulo comenta em 1 Coríntios capítulo 2 que o Espírito Santo de Deus sonda todas as coisas de Deus, mesmo as coisas insondáveis, mesmo as profundezas de Deus. E não apenas o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, mas ele também as revela a nós. Olha que coisa linda! Se a grandeza, a sabedoria, o poder de Deus são insondáveis, ou seja, não é capaz de medir, não é possível mensurar. Como então o Espírito Santo pode nos revelar essas profundezas de Deus, mesmo onde nós não podemos medir, mesmo onde nós não podemos conhecer? É isso que o profeta Isaías está nos chamando. Através do Espírito Santo de Deus, como começou esse primeiro verso, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor, o seu Deus. Através de um relacionamento pessoal com Ele, nós podemos, pela fé, experimentar uma vida abundante. Nós vamos ver tantas promessas lindas agora até o final, no capítulo 66 de Isaías. Isaías está simplesmente nos mostrando quem é esse Deus e quais são os planos, as promessas que Ele tem para a nossa família. Eu creio que nós vamos receber mais do que um conhecimento mental, mas sim uma revelação profunda, pessoal e espiritual de quem Deus é. Eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que através do Espírito Santo nós possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, viver a plenitude do que Ele tem para nós. Somente Deus tem essa vida abundante, somente Ele tem as promessas de vida eterna, o melhor para nós, e nós dizemos sim e amém, queremos tudo que o Senhor tem para nós. Sim, então nós recebemos essa palavra, recebemos esse encorajamento, que nós possamos ver essa grandeza do nosso Deus, que vem renovando as nossas forças, vem trazendo um novo de Deus. Então que hoje cada um de nós possamos receber essas forças renovadas, esse novo de Deus, que os nossos olhos sejam abertos para ver a grandeza do nosso Deus, como esse texto revelou, como esse texto mostra que quem pode saber os pensamentos de Deus, quem pode medir a grandeza, quem dá o conhecimento a Deus, Ele é um Deus que é grande, poderoso, e Ele é aquele que tem cuidado das nossas vidas. Então vamos orar, colocando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e assim como o Tiago disse, pedir que nós e nossa família possamos usufruir, receber de tudo isso que Deus tem para nós. Sim, vamos orar. O que o Espírito Santo está falando com você? Meu Pai, nós te damos graças. Sim, que Senhor. texto lindo da sua palavra, nos revelando quem o Senhor é, Amém, o Eterno, Pai. O Criador de todas as coisas. Obrigada, nós humildemente Senhor nos Jesus. prostramos diante do Senhor Sim, para meu reconhecer a sua grandeza e expressar Muito o quanto obrigado, nós te Senhor amamos, Jesus. porque o Senhor nos amou primeiro, o quanto nós queremos te conhecer nesse dia de hoje e em todo o nosso futuro, e viver uma vida com um propósito, uma vida para o louvor da sua glória, não no ritmo desse mundo sem sentido, das aparências,
daquilo que é vaidade, daquilo que passa. Sim, Pai, Nós queremos tenha conhecer o misericórdia. Senhor, o Deus eterno, Sim, meu e Pai, viver o que o ajuda-nos Senhor a tem colocar os preparado olhos para em Ti, nós Pai, olhar desde para a o alto. eternidade. Sim, Eu e a meu Rafa Pai. oramos pelos nossos filhos, oramos Amém, por essa Senhor pessoa que está Jesus. conectada conosco agora e Amém, pela Pai. sua Cada família. uma Pai, nós pessoa que está pedimos que o Senhor conosco. nos revele esse conhecimento das insondáveis Amém, profundezas do Senhor, o Nós seu queremos te caráter, o conhecer e fruto do teu prosseguir em te espírito, conhecer, os meu teus Pai. dons, as tuas promessas. Como, Sim. Pai, nós podemos viver em comunhão com o Senhor e a cada dia te conhecer mais, viver a melhor vida Ajuda-nos, que o Pai. Senhor tem preparado para nós. Amém, Deixamos aos Senhor. teus pés toda a preocupação, Recebe, todo Senhor, em cansaço, nome de como esse Jesus, texto Pai. diz, que a parte do Senhor, até mesmo os mais jovens e vigorosos, vão se cansar, mas diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu e a Rafa Esperamos em declaramos Ti, meu Pai. sobre essa pessoa que ora conosco agora. Declaramos, afirmamos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, Amém, Senhor forças Jesus. renovadas, Renova, Pai, renova. esperança verdadeira, Sim, Senhor, graça em nome para de prosseguir. Jesus. Declaramos Sim, meu Pai, forças força, renovadas Senhor. para subir alto como as águias Amém, e Senhor. voar em novas alturas, acima das Amém, Senhor, tempestades, recebendo um novo uma do vida que Senhor, glorifique Pai. o Senhor. Pai, Sim, que permita, assim como sempre seja. te pedimos, que a nossa história seja para o louvor da sua glória. Recebemos o Senhor, a tua palavra, ungida pelo teu Amém, Espírito, Senhor. que gera fé em nossas vidas, que renova o nosso ânimo e sabedoria para cada decisão, escolha, responsabilidades que temos nesse dia e nessa Isso, nova Pai, que nós semana. queremos, Oramos em por uma nome de semana Jesus. abençoada e que a partir de hoje, assim como nós iniciamos essa leitura de uma nova sessão do profeta Isaías, que nós também possamos embarcar em uma nova jornada de conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Oramos isso por nós mesmos, pelos nossos filhos, por Sim, aqueles que meu têm os Pai. seus netos. Entregamos a nossa família, tudo que toma o nosso nome Recebe, e o nosso Senhor. futuro sob os teus cuidados. E oramos por esse conhecimento das profundezas, das revelações que o teu Espírito Santo tem para nós. Te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma semana a muito Deus. abençoada, que Deus te Assim abençoe, seja. abençoe a sua família, que nós Amém. possamos ter essas forças renovadas, né, nesse dia. Graças a Deus. Eu te convido a meditar um pouco mais profundo nessa voz que clama em preparar o caminho do Senhor, em conhecer Deus mais profundamente na vida de João Batista. Assim como o profeta Isaías se inspirou em textos como o Salmo 145, Jó capítulo 5, fala de como a humanidade passa tão rapidamente, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O profeta já foi inspirado por outros textos que haviam sido escritos antes deles, outras escrituras, mas ele também inspirou pessoas no Novo Testamento como mensagens do próprio Senhor Jesus, Paulo ao escrever aos Coríntios capítulo 2 e tantos outros textos, mas especialmente João Batista, o profeta que preparou o caminho do Senhor. Ele identificou a sua missão e o seu chamado nessas palavras. Então, se você deseja aprofundar um pouco mais o estudo do que estamos compartilhando aqui, você pode meditar com a leitura do capítulo 3 de Mateus. Mateus capítulo 3 fala sobre João Batista como esse que foi um dos profetas que foi voz no deserto para preparar o caminho do Senhor, para aplanar o caminho e trazer conhecimento de Deus àqueles ao seu redor. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e muito obrigado por compartilhar essa ministração para também abençoar outras pessoas, alguém de quem você se lembra agora. Compartilhe esse momento de oração e de reflexão. E que Deus abençoe muito a sua família. E esse é um ótimo momento para chamar alguns amigos a unir a nós, já que nós começamos essa nova sessão do livro de Isaías. Sim. Então, também convidar pessoas para se unir e começar a partir de agora a leitura de Isaías conosco. Exatamente. Deus abençoe e nós amamos muito vocês.